Antes de mais nada, meu nome é Júlio Emílio Braz, eu sou escritor há quase 40 anos. Em literatura infantil juvenil, né? Minha paixão, muita gente critica, fala, poxa, por que você não tenta fazer alguma coisa para adultos? Eu nunca senti necessidade, sabe? Eu gosto de escrever para crianças e jovens, assim, não tem nenhum problema não. Me especializei, né? Então, assim, eu tinha esse projeto há muito tempo, né, era bem maior, e eu fiz uma adaptação dele quando a Secretaria criou essa proposta, né, de usar as redes para, em última análise, disseminar cultura e conhecimento. Então, topei. Eu não sei começar nada sem botar um título. E aí eu fiquei pensando, o que eu quero falar? Eu quero falar de problemas sociais, que na verdade é o tema da maioria dos livros que eu publiquei até hoje. E resolvi, né? Você pode escolher uns livros mais emblemáticos dessa produção e resolvi trabalhar com essa temática. Agora vamos lá, tem que ter um título. Aí eu pensei, e como a minha proposta é debater temas que as editoras até chamam de temas polêmicos, eu resolvi fazer o seguinte, né? Eu vou dar um nome igualmente polêmico. Aí pensei, bom, você tem medo de quê? Por que você tem medo de quê? Porque, na verdade, são livros que falam da temática social. E, via de regra, nos tempos, principalmente que nós estamos vivendo, com amplos debates sobre abordar uma visão mais conservadora, muitas vezes, é imperativo, né? As pessoas não... Eu sou a favor do debate. Eu acho fundamental que as pessoas debatam, seja lá, e não importa as posições que vocês tenham. Né? O debate franco, sem pré-condições, é fundamental para uma sociedade participativa. Né? A gente não cria democracia, inclusive, com só uma voz. A gente precisa de muitas vozes para chegar àquela coisa meio mágica hoje em dia, meio difícil, chamada consenso. Né? E aí eu peguei, vou escolher 4 livros onde se oportunize dentro da sala de aula ou dentro da sala da sua casa, né, por conta das pandemias da vida, né, o debate, a discussão sobre esses temas que são muito relevantes, cada um a seu modo e do seu jeito, são relevantes para a sociedade que a gente, pelo menos, pensa em construir. Então, hoje eu vou começar a primeira discussão, falar do primeiro livro, e assim, vou resolver começar pelo livro que eu mais amo de toda a minha produção. Né? Esse aqui, Crianças na Escuridão. Né? Sem sombra de dúvida, é o livro que eu mais amo da minha vida, né? Toda a minha produção. Tem várias razões por qual eu gosto desse livro, não acima dos outros, porque isso é bobagem, mas é um livro que diz muita coisa para mim. Né? E eu resolvi, eu vou começar com ele. Então, assim, como surgiu? Né? Porque é uma coisa, eu vou muito em escolas, né? É uma parte muito gostosa do meu trabalho de escritor, é a possibilidade, né? Já que a literatura infantil juvenil ela tem uma participação muito grande nessa coisa de leitura, conhecimento, né, nas salas de aulas, eu resolvi, sempre se pergunta na sala de aula, como o senhor teve a ideia do livro? Então, criei um esquema, um roteiro mental, como eu desenrolaria essa situação. Então, vamos lá. Como surgem as ideias? Eu falei no início do bate-papo que eu não posso prescindir do humano. Né? Isso tem a ver até com a minha, porque eu tenho várias profissões, tive várias profissões ao longo da vida. E uma delas, uma que me acompanha junto com a escritor, porque para mim escritor é profissão, é de professor de história. E entre tantos autores de história que eu li e leio, o historiador francês Marc Bloch, né, que o historiador é um ogro. Por quê? Porque, como o ogro das histórias de contos de fadas, ele vive de carne humana. O escritor também, não sei se todos, né, porque cada um tem seu próprio cardápio e seus gostos pessoais, alimentares e intelectuais. Mas no meu caso específico, por exemplo, no caso dessa pandemia, eu não estou me incomodando em ficar sozinho dentro de casa, porque em última análise a função do escritor é ficar dentro de casa escrevendo, tendo as suas ideias e elaborando. Mas uma coisa que está me incomodando muito é a impossibilidade de pegar um ônibus sem medo, né? E principalmente um ônibus cheio, um trem cheio, uma barca lotada, um metrô transbordante, porque eu não crio do nada, né? Então o escritor ele sempre cria a partir dos contatos, principalmente com humanos. Né? Essa é a coisa que está mais me incomodando nessa quarentena. Esse livro não foi diferente, eu não fiquei sentado dentro de casa, igual um monge de Betânia, e a ideia apareceu na minha cabeça de qualquer jeito. Né? Ela surgiu até de uma maneira engraçada, porque as pessoas, quando perguntam como surgiu essa história, eles ficam achando que vai ser foi uma coisa apoteótica, um insight divino. Não, foi uma coisa até, se você, sob certa medida, muitos acharão que o livro surgiu de uma coisa boba.
né? Eu morava nesses tempos aí, do início da minha carreira, em Ramos, e sábado era o dia que eu ia fazer compra, né, no supermercado. E o supermercado estava. No sábado ele fica cheio, né? Porque além do pessoal que mora no bairro, tem as várias comunidades em volta. Eu acho que eles tinham um preço muito bom. Então no sábado aquilo ficava abarrotado de gente, né? Minha mãe pediu para fazer uma compra para ela. E eu nunca disse não para minha mãe, porque seria inútil mesmo, né? E eu fui lá e fui comprar. Quando eu estava entrando no supermercado, ele é muito cheio, tinha uma menininha chorando na porta do supermercado, né? Que tinha se perdido da mãe. Aí uma coisa que só aparece na cabeça de um escritor, eu fiquei pensando assim, porque esse supermercado tinha uma peculiaridade, você entrava por uma porta e obrigatoriamente tinha que sair por outra. Então eu fiquei pensando assim, como todo escritor, pensei em história, né? E aí eu pensei assim, puxa, se alguém quisesse perder o filho, entre aspas, era só deixar aqui na porta, entrar e sair pela outra porta. É uma bobagem, realmente, há de concordar comigo, né? Mas assim, aquela ideia ficou passando na minha cabeça um certo tempo, e aí eu comecei a pensar em outras coisas, associando essa ideia inicial totalmente absurda a outras tantas ideias, e finalmente eu fui parar em Capitães de Areia, que como todo mundo aqui deve saber, ou pelo menos intui, alguns conhecem, outros não, é um dos livros mais interessantes de Jorge Amado, né? E esse livro, nesse livro, ele fala de meninos de rua. Aliás, eu li muitos ao longo da minha vida livros sobre menores de rua. E uma coisa que me incomodou muito, ou me inquietou pelo menos, é que todos eles, sem exceção, o protagonista era menino, né? E aí, não sei por que razões, eu lembrei da menina e associei essa menina a uma grupo de meninas de rua. A coisa foi crescendo. O fato é que, de repente, eu tinha uma história na cabeça, né? Na minha história, que é aquela cena inicial que eu vi no supermercado, a mãe abandona a filha na porta do supermercado e entra no supermercado e some. A menina se perde, ela fica desesperada, sai pela cidade totalmente desorientada, porque ela é muito pequena, ela tem 6 anos, né? E finalmente ela encontra um grupo de meninas, várias meninas, de vários tamanhos, de várias ideias, várias fisionomias, totalmente diferentes, né? E ela acaba sendo, entre aspas, adotada pelo grupo. A história começa a partir dessa cena, quando essa menina vai ficar morando com esse grupo durante 3 anos e seria como se fosse uma escola da vida. Ela vai aprender literalmente a como sobreviver nas ruas, né? Eu não fiz muitas pesquisas, na verdade é tudo imaginação, algumas leituras e algumas observações. Porque outra coisa que as pessoas pensam é que os personagens são reais. Todo mundo pergunta isso. E a maioria dos personagens que estão nesse livro não são reais, eles são inventados. Porém, com o auxílio prestimoso, né, de crianças que eu vi ao longo. Algumas, por exemplo, tem um personagem na história, o Pegador, que é um menino de rua muito perigoso, que na verdade ele foi inspirado num outro menino que também era de rua e também era igualmente perigoso, que tem até uma história por trás da história, que escreveu um negócio muito engraçado. Cada história que você lê tem muitas vezes dezenas, centenas dependendo do tamanho do livro, até milhares de histórias paralelas, né? E esse menino, na história, ele se chama Pegador, e todo mundo tem medo dele. E ele existiu realmente. Ele morreu, devia ter uns 12, 13 anos, né? E foi até engraçado como a gente travou contato com o Pegador, porque naqueles tempos eu tinha um timinho de futebol. Na verdade o time não era meu, era o meu irmão, que tinha que todo domingo participar de uns torneios que aconteciam numa praça em Bom Sucesso. Só que minha mãe era muito controladora, né? Era uma boa pessoa, mas ela tinha esse viés assim de saber onde você foi, para onde você vai. E meu irmão era meio tímido, né? Então ele acabava muitas vezes não indo jogar porque minha mãe não deixava, por alguma razão que só ela saberia dizer. E eu tive uma ideia para resolver esse problema. Eu virei o treinador do time. Eu acho que essa é a sina de todo cara ruim de bola. Ele vira o treinador do time. Aí eu levei meu irmão comigo, como eu era o mais velho. Minha mãe deixava meu irmão ir, e aí a gente gostava. Chamava de torneio relâmpago, que tinha a hora de começar por volta de 8 da manhã e até o último jogo, né? O time até que era bonzinho, nunca ganhou. Não, ganhamos uma vez. Ganhamos uma vez, né? Porque o time melhor da rua não foi. Mas nós ganhamos, né? E aí um dia, nesse dia específico, faltou um jogador. E o Paulo, que é o nome verdadeiro do menino, estava deitado lá no banco da praça, né? E a gente só poderia participar com um mínimo de 5 garotos, só tínhamos 4.
Aí alguém mais corajoso, que sabia qual era dele, foi lá falar com ele e perguntou se ele jogava. Aí ele falou, joga. Aí deram a camisa para ele rapidinho. E por que pegador? Porque ele jogava como, na época era uma posição de futebol de salão, né? Hoje chama futsal. Ele era o back parado, né? Então ele tinha que segurar o cara que estava avançando no ataque adversário. E aí na beira da quadra, né, da praça, quando o cara vinha na direção dele, os outros garotos falavam, pega Paulinho. E aí virou pegador, né? Então assim, não se cria do nada, sabe? Eu acho que é engraçado que as pessoas têm a ideia de que a gente cria do nada. Ninguém cria do nada, né? O Thomas Edison, que era um grande cientista, ele dizia que todo o processo criativo é 90% de transpiração e 10% de inspiração. E esse livro não foge à regra, né? Cada uma das cenas que você vê, na verdade, já foi vista pelo autor em algum outro contexto. Tem até cena. A história em si nem se passa no Rio de Janeiro, né? Se passa em São Paulo. Né? E tem várias cenas que foram contadas a mim por amigos que moravam naquela região, que é uma região central de São Paulo, chamada Praça da Sé. Ou seja, esse livro é um apanhado de várias histórias que eu vi ao longo da minha vida. Eu tinha uns 28, 29 anos quando escrevi esse livro. E é um dos livros que eu mais gosto. É um livro que tem uma linguagem, na minha opinião, universal, porque ele não tem só edições em português, tem alemão, tem espanhol, inglês, tem italiano. Né? Ele tem uma linguagem, porque no prêmio que eu ganhei com ele na Áustria, o ministro da Cultura fez um discurso lá. Obviamente eu não falo alemão, traduziram para mim o discurso que ele fez. E uma coisa que ele diz, e eu concordo com ele, é que esse livro aparentemente conta uma história bem regional, né, de um grupo de meninas de rua da cidade de São Paulo, no Brasil. Mas, na verdade, esse livro é um livro universal, se você levar em conta que ele fala de uma coisa que é comum a todas as crianças do mundo. As que estão nas ruas e as que estão em apartamentos luxuosos. No caso, ele falou Viena, né, que é na Áustria, que é a solidão das crianças. Né? Hoje, é um dado dessa época que vivemos, é que as crianças estão muito sós. Né? Aliás, essa coisa da pandemia foi um choque para muita gente, porque de repente você ficou confinado com seu filho, e seu filho ficou confinado contigo, que é o pai dele. Né? Eu entendi, achei bacana, agradeci o prêmio, né? Até porque era um prêmio não só honorífico, era também financeiro. Né? Que o autor, ao contrário do que a gente pensa, autor precisa de numerário para sobreviver. Né? Agora, por que ler esse livro? Antes de tudo, eu topei fazer esse projeto porque é muito difícil, como eu falei no início. Hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, há uma preocupação muito grande em o que a criança lê. Eu acho a preocupação absolutamente nem retórica, você pode dizer que é, porque, cara, depois que inventaram o computador, segredo é uma palavra que está lá mofando no dicionário. Não tem mais segredo. Você pode contar qualquer lorota para o seu filho ou qualquer outra coisa, impedindo de ler o Harry Potter. Essa é uma história real. Né? Que eu fui na escola em Fortaleza e a mãe disse que na casa dela o Harry Potter não entrava. Então o filho dela não leria o Harry Potter. Mas aí, conversando com ele estava lendo Harry Potter na casa do amigo dele da escola. Né? Então, se você quer ser enganado, proíba seu filho no século XXI de fazer qualquer coisa. Eu acho que todo o assunto pode ser discutido. Tanto é que a maioria dos meus livros tem temas até meio delicados. Porque se ele não discutir, ele vai ficar na ignorância. A ignorância é uma professora muito ruim, né? E o pior da educação é que muitas vezes você descobre o efeito devastador que a falta de uma boa educação fez só bem mais tarde, quando você, por exemplo, você fala de objetivamente, quando você entra no mercado de trabalho. Né? Eu poderia até discorrer sobre isso, mas o propósito desse vídeo não é esse. Né? Mas, de qualquer forma, eu acho que tudo deve ser discutido da maneira mais franca e honesta possível. Então, por isso que eu escolhi. A minha própria escolha profissional define isso. Eu trabalho com temas que não são muito usuais e as pessoas têm sérias restrições. Daí o nome desse projeto, de Você Tem Medo de Quê? Porque quando você, por alguma razão, não quer discutir um tema que você acha meio difícil de discutir, muitas vezes porque você não tem como discutir, por exemplo, com o seu filho, porque você não tem nenhuma informação. Né? Um pai inteligente certamente procuraria subsídios, né? Talvez até com o filho, tem filho que sabe mais que o pai, é coisa meio assustadora essa questão de poder. Né? Aí não evitar que a pessoa leia, ou seja ela a idade que tenha. Né? Aqui no início do projeto, eu vou trabalhar com a violência urbana, que é um dado de realidade, com relação às crianças que estão nas ruas, e com relação da sociedade em si. Né? Hoje a gente nunca se teve tanto medo no mundo como nos dias de hoje. Claro que não no mundo de maneira real, assim, uniforme, mas todo mundo tem medo de alguma coisa.
E quando não tem, cria alguns medos, né? Que também tem isso, né? Então, essa é a proposta do livro, né? Não apenas contar essa história que em trechos eu contei para você, mas discutir como é que a criança chega, né? Como é que surge o problema da criança de rua. Eu sempre digo que o problema da criança de rua, ou seja, do menor abandonado, não é do menor abandonado, é do maior abandonado que realmente cria o menor abandonado. Mas esse debate nunca chega, né, na mente da maioria das pessoas. Elas preferem tratar o problema da maneira mais simples e sumária possível, né? Eliminando o problema. Só que o problema não é eliminado. A violência não se elimina com violência, se elimina com bom senso, educação, né? Aquele negócio meio controverso chamado escola, né? Ou seja, lendo, né? Acho que todos os problemas, pelo menos do lugar que eu conheço melhor, que é o Brasil, eu estou aqui há 61 anos, o Brasil tem inúmeros problemas para a maioria das pessoas. Para mim, pessoalmente, eu acho que só tem, aliás, dois. Vamos botar dois, né? Quais são os dois? Educação e leitura. Ou melhor, a ausência delas, né? Dessas duas coisas. Então, por isso eu criei esse projeto, né? Eu, sinceramente, acredito que ler é um caminho para a criação de uma sociedade realmente justa, né? Que se conhece enquanto sociedade, enquanto povo, enquanto grupamento social, né? Não existe consciência de cidadania sem um bom livro, né, ao alcance da sua mão.